Boa noite, paz seja com todos, com todas, amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela oportunidade de estar aqui, e agradeço ao pastor, a toda a sua família, e parabéns pelos 21 anos, né, de história. Com certeza Deus tem abençoado vocês grandemente. Ninguém chega a 21 anos porque chega, né? Com certeza tem um preço, tem choro, tem lágrima, tem oração, tem renúncia. Como ele diz, tem vontade de desistir de vez em quando, né? Eu falava para a Ana, a gente vinha indo lá buscar a Márcia, e eu falando dos meus anos de fé, né? 40 anos, na verdade. E aí eu falei para a Ana, eu nunca tive vontade de desistir de Jesus. De Jesus jamais, da fé jamais, mas de ministério, chamada, um dia sim, outro também, né? Brincadeira. Mas não é fácil, não é brincadeira, mas Jesus sempre dá graça, ele sempre renova, né? Sempre põe os anjos perto de nós, quando a gente fala, não aguento mais. Aí Jesus põe alguém para dizer, não, vamos mais um pouquinho, Jesus vai operar, Jesus vai fazer um milagre. Aí a gente acredita e a gente vai mais um pouquinho. E Jesus sempre vai fazer infinitamente mais. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, eu quero até dar um testemunho para o pastor Gaudilei. Eu estava orando e eu falei, Jesus, o Senhor quer falar com eles nesse aniversário? E aí veio no meu coração muito forte uma palavra sobre Jefté. Isso eu orei de manhã. Aí às 10 e pouco da manhã, o pastor Gaudilei mandou um devocional no meu celular. E vocês não vão acreditar, eu até imprimi o devocional sobre Jefté. Eu falei, peraí, Jesus, o senhor está de brincadeira, né? O senhor está testificando tão rápido assim. Eu acordei, era uma quinta-feira, e eu estava orando, e eu falei, Jesus, o que o senhor quer falar com aquela igreja? Qual é a mensagem que o senhor quer trazer aos corações? E orei e veio dentro do meu coração o nome de Jefté. E aí eu falei, a história dele, puxa vida. E aí, passa um pouquinho, era 10 e pouco da manhã, o pastor, ele tem uns devocionais muito maravilhosos que ele envia no grupo de pastores, né? E eu estou recebendo também. E aí ele manda exatamente o devocional sobre a história de Jefté. Obrigado, pastor, o senhor me abençoou e testificou o que Jesus falou comigo. Amém? Eu gostaria que você abrisse Hebreus, o livro de Hebreus, uma passagem que eu amo, que está lá na galeria dos heróis da fé. Hebreus 11. Diz assim no capítulo 11, versículo 32, e que direi mais? Porque não haveria tempo para falar de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aqui falando sobre a galeria dos heróis da fé, ele está dizendo, olha, me faltaria tempo para falar de tantos personagens, de homens e mulheres, que pela fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam no fio da espada, foram feitos fortes na fraqueza, foram valentes em batalhas, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam os seus mortos, trazidos novamente à vida. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para que pudesse alcançar uma melhor ressurreição. Outros foram testados com escárnios e açoites cruéis, de fato, e além de cadeias e prisões. Outros foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Vaguearam sem destino, vestindo impérios de ovelhas e de cabras, sendo destituídos, afligidos e atormentados, dos quais o mundo não era dignos, dos quais do mundo não eram dignos.
Eles peregrinaram errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo obtido um bom testemunho através da fé, não receberam a promessa, tendo Deus preparado alguma coisa melhor para nós, para que eles em nós não devessem ser aperfeiçoados. Querido Espírito Santo, que nessa noite, junto ao meu Espírito, o Senhor possa glorificar Jesus e possa envergonhar os inimigos de Jesus aqui, e que tudo que se levanta contra o conhecimento revelado da sua palavra caia por terra, e que todas as mentes e os corações aqui sejam cativos ao senhorio de Cristo, e que toda fortaleza, seja mental, emocional, espiritual, caia por terra, em nome de Jesus. Quando eu leio esse capítulo dos heróis da fé, eu fico admirado em ver o nome dessas pessoas. Pessoas que, quando você lê a história delas, eram pessoas comuns, pessoas como eu e você, que vinham de famílias nem sempre tão estruturadas. Quando você vai ler a história dessas pessoas, você vê que elas tinham pai, mãe, irmãos, viviam dentro de uma comunidade, de uma sociedade que nem sempre eram perfeitas. A gente tem a tendência de criar alguns heróis, e esses heróis que a gente cria, a gente imagina que eles não tinham problemas, que eles não tinham dificuldades, que eles eram super-homens, super-mulheres. E aí a gente, quando olha para eles, a gente se acha insignificante, e a gente pensa, eu jamais vou conseguir fazer e cumprir o propósito de Deus como esses homens e mulheres cumpriram. Mas eu quero dizer, eram pessoas comuns, sujeitas às mesmas paixões que nós, e eles conseguiram cumprir e viver o propósito de Deus pela fé, porque eles decidiram olhar para Ele e não para eles, e porque eles conseguiram olhar para aqueles que fizeram a promessa para eles, para quem fez a promessa para eles. Eles conseguiram vencer a si mesmos, as suas fraquezas, os seus traumas, os seus medos, e eles conseguiram fazer aquilo que Deus os chamou para fazer. E cada um de nós pode cumprir e fazer o que Deus chamou para fazer, nos chamou para fazer, se conseguir olhar para o autor e consumador da sua fé. A Bíblia continua dizendo aqui que, portanto, visto que também estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos de lado o quê? Todo o peso, todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança. Dentro do tema que o pastor falou para esses dias de aniversário, nós temos que entender uma coisa: nós precisamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E para correr com perseverança essa carreira, nós vamos ter que deixar para trás as coisas que nos pressionam, as coisas que são pesos, as coisas que nos aprisionam no passado, e vivermos olhando para o alvo. E eu vejo na vida de Jefté essa história, esse homem que está em Juízes. Se você pode abrir comigo Juízes 11. Esse moço precisou olhar para aquele que estava dando uma oportunidade de vida para ele, de vida nova, de viver um propósito diferente daquilo que aparentemente era um destino traçado, e aí olhar para aquilo que Deus estava dando de oportunidade para ele, para que ele pudesse viver, não aquilo que a vida aparentemente tinha colocado para ele, mas aquilo que Deus tinha sonhado para ele. Esse homem foi considerado não, ele foi o 8º juiz de Israel. Ele reinou por 6 anos, mas antes disso a Bíblia diz, Juízes 11, ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, vírgula, essas vírgulas que muitas vezes marcam as nossas vidas. E ele era filho de uma prostituta, e ele tinha como pai Gileade, aquele que o gerou. E a mulher de Gileade deu-lhe à luz filhos, e os filhos da sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefté e disseram: tu não herdarás na casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. A história desse jovem começa de maneira não tão perfeita. Primeiro,
Ele é filho de um homem importante que contrai uma relação com uma mulher fora do casamento. E não é só uma mulher fora do casamento, gente. Não é uma mulher pela qual, ele teve um caso com uma mulher, ele teve uma relação fora do casamento com alguém que ele se envolveu. Não, dentro daquela cultura, ele buscou uma prostituta. Um homem, quando ele busca uma prostituta, é diferente. Ele está buscando uma mulher aquilo que ele não faria com a sua esposa. Ele está tentando suprir uma tara, tentando suprir uma fantasia que ele criou, e que ele sabe que ele pagando aquela pessoa, ele vai ter aquilo que ele quer. Ele não está pensando em nenhuma relação de compromisso, ele não está envolvido emocionalmente, pelo contrário, ele não tem respeito por aquela pessoa, ele não foi atraído porque ele se envolveu de alguma maneira, ele está simplesmente usando uma pessoa para suprir uma necessidade, não emocional, uma necessidade egoísta, uma necessidade extremamente carnal, e ele usa aquela pessoa simplesmente para isso. E a última coisa que ele quer com aquela pessoa é um compromisso. Ele não pensa em compromisso. Ele nem, em hipótese alguma, pensa em um filho com aquela pessoa. Ele nem pensa em ver aquela pessoa de novo. É só para suprir naquele momento. Mas daquela relação irresponsável, uma criança é gerada. E dessa relação irresponsável, vem ao mundo uma criança. E essa criança, quando ela nasce, a Bíblia não relata, e eu estou aqui romanceando. Aquela mulher decide, eu não quero. E ela provavelmente entregou essa criança a Gileade, porque ele é criado dentro do seio familiar de Gileade, não dessa mãe. Porque você não ouve falar dessa mãe, você ouve falar desse pai, dessa madrasta e desses meio-irmãos. Então você imagina, esse menino é gerado e ele é rejeitado. Aquela mulher diz, eu não quero. Não quero. E não é só não quero. Expor esse menino a esse pai gera uma outra situação terrível, porque esse homem é um homem respeitado, é um homem religioso também, é um homem conhecido dentro daquela sociedade, e ele vai ser exposto como um homem que contraiu uma relação fora do casamento e agora tem um filho, e aquele filho se torna a vergonha para ele. Você já viu como é o pecado? Quando a pessoa comete um pecado, ela precisa esconder. Por que ela precisa esconder? Por que você tem que esconder alguma coisa de alguém? Porque aquilo te causa vergonha. Por que as pessoas, quando cometem alguma coisa que elas não querem que alguém saiba, elas escondem? Porque aquilo pode causar vergonha, aquilo pode causar problema na família, aquilo pode causar problema no trabalho. E aquelas pessoas, às vezes, ou a gente mesmo quer esconder algo. E às vezes, para esconder algo, a gente comete outra coisa e assim vai, né? O pecado, um abismo, chama outro abismo. Mas eu não sei como se deu a exposição desse menino, mas esse menino foi exposto. Não é só o pai que foi exposto, o menino foi exposto. Às vezes a gente não pensa na briga dos adultos que uma criança está sendo exposta. Que uma criança vulnerável, que não tem culpa da irresponsabilidade dos adultos, ela está sendo exposta, ela está sendo fragilizada. Sabe, pais, até mesmo nas brigas, nas confusões familiares, às vezes as pessoas não se preocupam com as crianças sendo expostas, mas elas estão vendo, elas estão sentindo, às vezes até mesmo de lares cristãos, até mesmo de relações que não são fora do casamento, é dentro do casamento, e aquelas crianças estão presenciando as brigas, as confusões, as rejeições. E isso machuca, isso fragiliza, isso traumatiza aquela criança. E aquela mulher, talvez num certo dia, falou assim, bateu numa porta, e alguém atendeu, talvez a esposa atendeu, e aquela esposa atende, aquela mulher diferente, pergunta aqui, a casa de Gileade?
E aquela esposa, como toda boa esposa, quando vê uma mulher diferente, perguntando do seu marido, falou: é aqui sim, qual que é o problema? Aqui não é assim as esposas, né? Não, se alguém bater diferente na porta e perguntar do seu marido, você vai falar: ah, é, pode entrar? Você vai falar: é sim, com quem você pode falar comigo mesmo. Não vai deixar nem passar, né? É assim a casa dele, pode falar comigo. Ah, é você, a esposa dele? Então tá aqui, ó, um presentinho para você. Entrega aquela criança. Você consegue imaginar talvez uma cena parecida? Aquela criança não tem nada a ver com nada, não tem culpa de nada, e ela é colocada num ambiente. Você acha que ela vai ser protegida ali, amada ali, aceita ali? Ou ela vai ser hostilizada ali, rejeitada ali? Não basta estar dentro de uma casa, tem que ser aceito, tem que ser amado. E aquela criança então passa a crescer num ambiente de não aceitação. E a Bíblia diz que de repente aqueles meios irmãos começam a ter consciência, porque quando se é pequeno não se tem muita consciência. Eu fui criada, nós éramos 6 irmãos, 2 faleceram, agora somos em 4. Mas minha mãe veio de um segundo casamento. Meu pai faleceu quando eu ainda era pequena, num acidente, e minha mãe casou de novo. Mas ela já tinha, nós éramos em 4 e minha mãe casa, e aí ela tem mais 2 filhos com esse meu pai. Eu chamo meu pai porque ele me criou desde os 3 anos de idade. E quando nós éramos pequenos, não tinha muito entendimento de meios irmãos. Era tudo filho. Mas conforme a gente foi crescendo, quando foi tendo algumas diferenças, quando tinha algumas brigas, os meus irmãos, que eu não consigo entender como meus irmãos, ela falou: ah, mas você não é filho do meu pai. Sabe quando era para ter alguma coisa a mais? E as disputas familiares: ah, você não é filha do meu pai. Ou às vezes até entre a família. A minha mãe falava assim: ah, mas vocês têm que entender que eles são filhos do Macedo, vocês não são. Então se o Macedo deu para eles e não deu para vocês, vocês têm que compreender. Às vezes há diferenças numa criação de filhos de outro casamento. Agora imagina de filhos de uma relação fora do casamento que trouxe marcas para essa mulher, porque todas as vezes que ela olhava para aquele menino, o que ela via? Traição. Todas as vezes que ela olhava para aquele menino, ela olhava o que? Adultério. E ela despejava toda a raiva que ela tinha do marido na criança. Outro pecado enorme que existe às vezes é querer culpar a criança por causa da traição. Quantos casamentos nós já vimos de pais que foram traídos, ou de homens e mulheres que foram traídos e tiveram uma criança fora do relacionamento e agora tem que conviver e desconta na criança, machuca a criança, ofende a criança. Até traz para passar o fim de semana, mas vira uma briga, porque um culpa o outro quando a criança está ali. Isso é pecado, gente. A criança não tem culpa dos erros, dos pecados que muitas vezes nós adultos cometemos. E todas as vezes que aquela mulher olha aquele menino, ele é um bastardo. E aquilo que ela semeia no coração dos filhos é o quê? Esse menino vai querer herança. Esse menino não merece o nosso dinheiro, aquilo que é nosso. E de repente aqueles meios irmãos começam a entender: você não tem direito na nossa herança. E aquele ambiente vai sendo construído um ambiente de hostilidade, um ambiente de pressão, não só familiar, mas da sociedade, dos religiosos, dos anciãos da cidade. Sabe, não tem nada mais destrutivo do que religião. Porque a religião, ela não trata as coisas.
A religião, ela vive de aparência. Então a figura de Gileade para os anciãos era a vergonha de Gileade. Gileade era um homem que tinha que manter a postura, que tinha que manter, ele era um homem importante. E quando Jefté passava, Jefté mostrava a vergonha. A religião assim, a religião ela gosta da aparência, ela não gosta da verdade. A religião não trata, a religião esconde. É aquele falso moralismo, é aquela vida de aparência. Não importa se está com o sepulcro caiado, mas o importante é que por fora está bonito. Então, põe Jefté para fora, porque se ele não for visto, ninguém vai lembrar que você fez isso. Você vai continuar sendo o grande, o importante. Vamos mandar esse homem embora, esse moço embora. E a Bíblia diz que chega um certo momento na vida de Jefté que ele não consegue mais conviver com aquilo. Ele não consegue mais conviver com a rejeição, ele não consegue mais viver com as ofensas. E a Bíblia diz que ele então foge. E ele foge para uma terra chamada Tobi, que quer dizer deserto. É uma região que quando ele chega ali, ele passa a caminhar, a viver, a conviver. A Bíblia diz com alguns homens levianos. E ele logo se faz chefe daquele bando. Porque ele era um homem, a Bíblia diz no início, valente, valoroso. Ele tinha seus valores. Ele tinha qualidades. Às vezes nós olhamos para as pessoas e nós não conseguimos ver nelas as qualidades por causa dessas vírgulas. Porém, filho desse. Porém, pecador disso. Porém, e a gente vai pondo os porém, sabe? Os rótulos. Ele é filho de fulano. Porém, ele pecou. Porém, não estou dizendo que deve viver no pecado, mas aqueles porém que a gente rotula a pessoa e não permite que ela viva uma nova história. Essas vírgulas que querem determinar para nós um futuro de desgraça, sendo que nós podemos viver um futuro de bênçãos, apesar dos traumas, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar do que fizeram para nós, apesar das mágoas, apesar das ofensas, apesar da rejeição, nós podemos viver uma nova história. Sabe, tem uma passagem que eu acho tremenda, que Paulo diz, e eu quero ler com vocês em 1 Coríntios 1:26. E eu não vou me demorar, porque eu vi que o tempo já está avançado. 1 Coríntios 1:26. Creio que é esse. Porque vedes o vosso chamado, irmãos, que não são muitos os homens sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as coisas que são fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as coisas que são desprezíveis, sim, as coisas que não são, para reduzir a nada as coisas que são, para que nenhuma carne se glorie em sua presença. Eu fico pensando, Deus escolhe o filho de uma prostituta, Deus escolhe um rejeitado para livrar Israel dos amonitas. Ele não poderia ter escolhido os filhos legítimos de Gileade? Ele não poderia ter escolhido aqueles filhos importantes daquele homem? E a Bíblia diz que então esse homem foge para aquela terra solitária. Ali ele se ajunta com algumas pessoas, ele se faz chefe daquele bando. Sabe, as pessoas querem pertencer. Essa é a realidade. Se elas não pertencerem ao núcleo que Deus criou, que é esse núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, a sua casa, se eles não acharem ali um lugar onde eles possam ser pertencentes, aceitos, eles vão pertencer lá fora a algum bando. Quando você vê pessoas que tentam pertencer às gangues, pertencer a pessoas lá fora que não são tão boas,
em algum momento elas não estão conseguindo se pertencer, ou seja, na sua família, ou seja, na sua comunidade, alguma coisa está afastando elas, e nós temos que rever isso. Nós temos que ter a coragem de entender porque elas não estão conseguindo achar lugar onde elas nasceram, em primeiro lugar, para pertencer. Esse homem então foge, e quando ele está lá, Israel vai entrar em guerra com os amonitas. E o que acontece? Não tem ninguém daqueles que eram tão bons e tem coragem de fazer o que Jefté tem coragem. Os próprios anciãos e os irmãos e toda a família dele lembraram: puxa, ele é um bastardo, mas ele era corajoso, ele era valente, ele tinha estrutura para enfrentar, ele era um líder. E aí então eles decidem ir atrás de Jefté. Sabe, as oportunidades sempre vão bater na nossa porta em algum momento. O nome dele quer dizer Deus abre, ou Deus liberta no hebraico, que dá a conotação: Deus libertará, Deus abrirá, Deus fará. A gente usa muito o termo Deus abre, mas dá todas essas conotações. Deus abrirá, Deus fará, Deus libertará. Sabe, Deus abre oportunidades nas nossas vidas em algum momento, para que a gente saia do lugar onde nós estamos, para que a gente possa adentrar no que Deus tem para nós. Deus abre caminhos para nós, mesmo em momentos difíceis, mesmo em terras solitárias. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Não somos de nobres famílias, talvez não viemos de lares muito ajustados, talvez não somos de nobre nascimento, mas Deus escolhe exatamente essas pessoas para confundir as sábias, para confundir os de nobre nascimento. Deus escolhe um homem para ficar aqui numa árvore com algumas senhoras, para hoje aqui, 21 anos depois, estar aqui abençoando vidas, trabalhando com vidas. É assim que Deus faz. Deus pega esses homens e põe na galeria da fé, para dizer: homens que mesmo nos dias difíceis que poderiam ter desistido, não desistiram, mas deixaram o peso, o embaraço que os seguravam, as mágoas. Ou você acha que em 21 anos não houve mágoas, não houve ofensas, não houve pessoas que difamaram, não houve pessoas que falaram: não, vou estar com o senhor até o final, mas foram os primeiros que foram embora e ainda falaram mal? Mas homens e mulheres que deixaram para trás as coisas que ficam e avançaram. Então aqui hoje, completando 21 anos, como eu ouvi ele falar, muitos não estão mais aqui, outros foram embora. Outros foram porque tinham que ir, porque mudaram de cidade, porque Deus levou para outros caminhos, mas outros saíram porque não tinham motivo para sair, mas saíram. E nós nunca vamos entender, não vamos. Eu pastoreei 30 anos dentro dessa cidade. Muita gente passou por mim. Alguns saíram e nem falaram, simplesmente não foram mais. Não tiveram nem a consideração de falar: ó, não gosto de você, não quero mais ficar, tchau. Outros falaram: não gosto da sua pregação, não acho que mulher pode ser pastora, ah, não gosto de você mesmo, não concordo porque a cadeira está desse lado, ah, não concordo porque a mesa não é desse jeito que eu gosto. Teve outros que simplesmente falaram: eu acho que você é isso. Outros não falaram nada, falaram para outros, porque tem gente que não fala para a gente, fala para o outro. Aí para o outro fala até pior, né? Às vezes para a gente não tem coragem. Assim é a vida. Mas se tivesse deixado isso contaminar, não estaria aqui continuando, comemorando, celebrando, dando presente para pessoas que estão aqui desde aquela época, e ainda abençoando os que foram, dizendo: não deu para ficar,
mas Deus abençoa em outro lugar. Sabe, chega um momento na vida da gente, como na vida desse homem, que Deus abre, que Deus fala, agora é a tua hora, agora é o teu momento. Mas se nós não estivermos resolvidos aqui dentro a deixar para trás as coisas, a gente não vai. Houve momentos ali na casa da criança, nós estamos aqui pertinho de vocês, poucas quadras de vocês, mas nós começamos lá no Oliveira. Não tinha também não tinha asfalto, não tinha vizinho, não tinha ninguém, era uma edícula. Bem, o bairro estava começando o Oliveira. E teve dias que você pensava, para onde que eu vou, meu Deus? Com tudo isso de criança aqui dentro, não tem comida, não tem dinheiro, não tem nada. Pessoas falaram que ia ajudar, não apareceu ninguém. E houve dias difíceis. Mas havia uma palavra, Deus abre, Deus faz caminho onde não vemos. Deus, Ele é especialista em milagres. E a coisa vai. Hoje nós temos leite, nós temos achocolatado, né? Todo mês chega lá na porta. Aleluia. A Batista Itatiaia está presente lá. Imagina se vocês tivessem desistido. Nós não estaríamos sendo abençoados hoje. Sabe, Deus abre. Se eu tivesse ficado lá magoada com tanta gente, eu não estaria aqui hoje. Tanta gente que passou lá e que não foi bênção, pelo contrário, até amaldiçoou. Mas eu precisava caminhar. Sabe, existe uma guerra, existem amonitas no caminho. Samuel falou de Jefté. Deus deu o livramento a Israel pela mão de Jefté. Jefté, se fala dele por Samuel e lá na galeria dos heróis, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está falando desse homem. O profeta Samuel fala, Deus deu livramento a Israel por esse homem. E lá na galeria diz, homens dos pais do mundo não eram dignos. Por que esses homens ainda são lembrados? Porque eles ficaram presos ao que os homens fizeram para eles? Ou porque eles foram livres? Eles abraçaram a vontade de Deus e falaram, eis-me aqui. Não há nada de bom em mim, mas se o Senhor quer me usar, me usa. Quando os homens foram lá em Tobi chamar ele poderia ter falado, não vou. Sabe, o orgulho é uma desgraça. Na minha primeira Bíblia, pastor, eu escrevi na capa dela, o orgulho nos faz perder as oportunidades. Foi a primeira coisa que eu escrevi. Nada mais faz a gente perder as oportunidades na vida do que o orgulho. O orgulho é aquela justiça própria que a gente tem dentro da gente, e a gente coloca lá dentro e fala para a gente mesmo, não, ninguém vai me pisar. Agora eles vão comer na minha mão, agora eles vão ver. O orgulho em família é uma desgraça. Quando você tem uma família grande, nós éramos 6 irmãos, aí tem as cunhadas, os cunhados, os netos, os sobrinhos. Eu decidi, vou servir minha família, não importa. Sirvo todas as minhas cunhadas, meu cunhado, meus sobrinhos. Às vezes eles falam, você é besta. Não sou besta. Quando eles chegam, tem comida boa, tem tudo bom. Não permito que um venha e fale uma coisa, outro não. Ah, mas a tua cunhada nem gosta de você. Tá, mas eu gosto dela, qual é o problema? Para mim é fácil a coisa. O orgulho não vai entrar na minha vida. E nem a fofoca. Aleluia. Não vai. Ah, mas você é besta, eles chegam só para comer, não lava nem um prato. Problema deles. Eu lavo. Isso é uma escolha, uma decisão. Você decide no seu coração. Você decide. Um dia meu irmão bravo, ele estava brigado com a mulher, e aí ele veio falar mal dela. Eu falei, não fala mal dela para mim. Ah, ela nem gosta de você. Sabe, querendo jogar? Eu falei, mas eu gosto dela. Aí não tinha mais argumento, foi embora. Acabou.
Acabou. Sabe? Você decide se ofender ou não. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus disse: lá vem o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. E quando também disseram que Jesus disse: não, ninguém tira a minha vida, eu dou. Ninguém está tirando nada, você dá. Sabe, não seja orgulhoso, não perca as oportunidades. Esse homem poderia ter perdido a oportunidade de ser um libertador, porque um dos nomes dele quer dizer Deus liberta. Sabe, teu nome é Deus liberta, Deus abençoa, Deus faz, Deus abre. Mas às vezes quando a oportunidade chega, o orgulho não deixa você ser quem Deus te chamou para ser. Na sua família, na sua casa, na vida dos outros. E quando a oportunidade chegou, a Bíblia diz que ele, antes de ir, ele vai até Mispa e ali ele derrama todas as suas palavras perante o Senhor. Mispa é um lugar interessante. Mispa foi o mesmo lugar que Labão e Jacó fizeram um acordo. E eles não tinham ninguém como testemunha naquele lugar. E tanto Jacó como Labão eram dois espertos. Imagina, Jacó e Labão fazendo acordo, gente. Sem testemunha, não dá. Sabe quem eles chamaram para ser testemunha ali do acordo? Deus. Mispa é lugar onde Deus é testemunha daquilo que a gente faz. E a Bíblia diz que Jefté derrama suas palavras em Mispa. Eu penso que Mispa é um lugar de testemunho, onde Deus vê o teu coração, as suas palavras, aquilo que você derrama ali, dos acordos que você faz ali. E eu creio que naquele momento, quando Jefté derrama seu coração ali, derrama suas palavras, ele está derramando anos de sofrimento, anos de traumas, anos de rejeição, anos de mágoa, anos de ofensa, porque ele não tinha como ir para a guerra cheio de embaraço, cheio de peso, cheio de ofensa. Ele tinha que ir livre, porque ele ia para guerrear, ele ia para ganhar uma batalha. E na batalha, meu irmão, minha irmã, se você não estiver limpo, se você não estiver livre, você é destruído. E eu creio que naquele momento que ele está ali em Mispa, ele está se derramando, ele está ali perdoando aquele pai, perdoando aquela madrasta, perdoando aqueles meios irmãos, perdoando aqueles anciãos, porque quando aqueles anciãos chegaram ali, a primeira coisa que ele falou, mas vocês não foram aqueles que conspiraram para que eu fosse embora, e agora vocês vêm a mim? Naquele momento aquele homem deixa anos de dor para trás, ele se levanta daquele lugar com Deus testemunha. Eu sou livre, Deus, e eu não vou perder a oportunidade de ser um libertador, de ser alguém que faz aquilo que tu queres. E a Bíblia diz que ele se levanta dali, e aquele homem vence aqueles amonitas, e ele se torna um juiz. Por 6 anos ele reina, foi um excelente juiz no período que ele está, era um estrategista militar maravilhoso. Agora, você acha que ele teria feito o que ele fez? Ele teve outros erros quando ele faz um voto precipitado, mas naquele momento ele vence. Sabe por quê? Porque ele se rendeu, e ele não deixou a dor determinar seu futuro. E eu vou terminar com as palavras do pastor Galdinei. As situações tristes e erradas do nosso passado não têm o poder de anular o plano de bênção que Deus tem na nossa vida hoje. Quando permitimos que o nosso compromisso com Deus dirija a nossa vida e não os nossos traumas, vivemos o propósito da superação e avançamos rumo às conquistas e vitórias que Deus preparou para nos entregar. Aproveitar a oportunidade para perdoar e se reconciliar com aqueles que nos feriram injustamente é um ato poderoso que irá trazer cura e restauração a todos. Não permita que o seu passado de dor te impeça de viver um futuro de glória. Se Deus tem dado a oportunidade de perdoar, perdoe. Se Deus tem te dado a oportunidade de reconstruir relacionamentos que foram quebrados, reconstrua. Pois por trás dessas atitudes existe vitória e exaltação para você em Cristo Jesus. Deus abençoe vocês.
Glória a Deus, irmãos. Quem foi abençoado aí? Interessante que quando, nessa semana, a gente começou a pensar sobre esse tema, Deus me fez refletir sobre esse texto que a pastora mencionou, esse personagem bíblico, né? Então eu vejo que Deus, Ele quer restaurar, Ele quer mostrar que todas as pessoas podem ser usadas por Ele. Às vezes a gente quer limitar o agir de Deus, olhando para as nossas imperfeições, para as nossas falhas, né? Como se isso impedisse Deus de ser Deus. Deus, Ele não é impedido pelo nosso passado, pelas nossas fragilidades. Deus se torna grande quando a gente se faz pequeno. Então é mais fácil Deus operar na vida de alguém humilde, que se sente pequeno, do que na vida de alguém que se sente grande. Porque quem se sente grande já está cheio de si mesmo, mas quem se sente pequeno pode se encher de Deus. Então eu quero convidar você a ficar em pé nesse momento, para que nós possamos orar. A palavra de Deus diz que ao humilde Deus conhece de perto, mas ao arrogante, ao orgulhoso, Deus conhece de longe. Deus, Ele quer que você esteja perto dEle. Deus quer que você seja alguém próximo a Ele. E é um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado, diz a palavra de Deus, que Ele não desprezará. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, cometeu muitos erros, muitas falhas que nós consideramos extremamente graves. Ele adulterou, ele planejou algo para matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Mas Davi, ele tinha um coração disposto a se arrepender, disposto a reconhecer seus erros, suas falhas, ao invés de se justificar. Por isso Deus pôde tratá-lo, Deus pôde restaurá-lo, Deus pôde perdoá-lo, Deus pôde continuar trabalhando na vida dele, através da vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite, não tem ninguém que possa impedir Deus de fazer algo na sua vida, a não ser você mesmo. Quando você se fecha, quando você endurece o seu coração, mas quando você se coloca na presença de Deus, quando você diz: Deus, eu estou aqui, Senhor, não quero esconder do Senhor nada, porque na realidade eu não consigo esconder nada do Senhor. Eu quero simplesmente me colocar em tuas mãos, quero me lançar em teus braços, quero reconhecer que sou necessitada de Ti, necessitada do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu socorro, do Teu livramento, da Tua bênção, da Tua salvação. Aí Deus te acolhe, Deus te recebe. Então nessa noite, se você quer colocar a sua vida diante de Deus, primeiro eu quero dizer uma coisa: não existe salvação sem Jesus.